Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Só até aqui, glória a Deus, aleluia. Uma breve oração. Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Santo e Maravilhoso, a sua palavra será pregada, Deus. Deus de poder e maravilha, que a sua palavra, Pai, venha, meu Pai, tocar no coração de cada um de nós, meu Pai. De todos nós, Pai, que vai ouvir nessa noite, e que possamos entender, ó Deus, no profundo e no oculto, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Os irmãos podem sentar dando uma linda salva de palma para aquele que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, a palavra do Senhor, glória a Deus, aleluia, nos traz nessa noite uma parábola bem conhecida que Jesus ele usou acerca de um alerta para a vigilância. Glória a Deus. E ele usou uma parábola do casamento. Ele usou Jesus costumava usar de coisas que acontecia na época dele, assim como a parábola do semeador, entre outras parábolas. Ele usava o que acontecia naquela época. Eu já falei acerca de como que era o casamento na época de Jesus. Mas para os irmãos entender melhor, eu estarei trazendo aqui como que era, no caso, a noite do casamento. Jesus, ele fala de uma hora. Naquela época, só quem sabia do casamento, só quem sabia a hora que o noivo ia chegar, era o pai da noiva. O pai da noiva sabia a hora e o momento exato. O filho, ele não sabia. Por isso Jesus fala na sua palavra, em diversas passagens, que nem ele sabe o dia que ele virá. Somente o pai. Glória a Deus. Quem está entendendo, levanta a sua mão para o céu. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, e aqui, entrando na palavra, Jesus, ele traz a luz do que está para acontecer, não somente naquela época, mas na época de hoje também. Glória a Deus, aleluia. Porque do jeito que o mundo se encontra hoje, o mundo se encontra propício para tudo que está sendo preparado para o anticristo se manifestar na terra. O anticristo se manifestar. Até mesmo pessoas que não professam a fé cristã. Eu já vi estudos científicos, cientistas, estudando o livro de Apocalipse. E eles chegaram a uma conclusão que 5 selos já foram rompidos. E que só estava faltando 2 selos para se concluir e chegar então à hora final. Glória a Deus, aleluia. Em chegar à hora final. Isso eu estou falando, vindo, meus irmãos, de pessoas que muitas das vezes não professam a fé que nós professamos. Glória a Deus. E voltando na palavra, a palavra diz que as 10 virgens
ao encontro do esposo. Mas aqui tem uma diferença, que 5 levaram azeite, reserva, e 5 levaram um azeite que já estava na vasilha. Não se preocuparam em encher a vasilha de azeite. Glória a Deus, aleluia. E hoje em dia não é diferente. Glória a Deus. Hoje em dia, muitas das vezes, nós fazemos algo para o Senhor e já achamos que é muito. Nós estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos na obra do Senhor, até mesmo fazendo coisa certa, mas às vezes Deus requer de nós algo maior ainda: pregar a palavra àqueles que não estão somente dentro da igreja, mas também fora da igreja, alcançar almas que estão lá fora. Hoje eu estava aqui limpando a igreja, chegou um jovem, que ele já é a segunda vez que ele vem aqui e pediu oração. Então eu creio que não só tem apenas eles, existem milhares aí fora, precisando de ouvir uma palavra, precisando de uma oração. Então eu falo que certamente nós precisamos não ficar somente, quando eu falo nós, eu falo em geral, minha igreja em geral, não somente nós aqui, mas todo esse tipo de igreja, chegar e sair nas ruas, nas praças e pregar o Evangelho. Está certo que agora é tempo difícil, não tem como agora chegar e fazer um culto no ar livre, porque certamente a polícia chegaria e não deixaria prosseguir devido ao que está acontecendo aí, que nós já estamos vendo. Mas nós não podemos deixar de pregar para um familiar, para um conhecido, para aquele que está precisando a palavra, porque o Senhor, Ele está à porta e não sabemos nem o dia e nem a hora. Eu meditando na palavra do Senhor, especificamente em 2 partes aqui eu quero citar. Primeiro, a parte que Jesus ele usa o termo da meia-noite. Da meia-noite. Glória a Deus, aleluia. Jesus ele fala que o noivo ele chega à meia-noite. Se é meia-noite, eu não posso falar que é sábado ou é domingo, é meia. É meia-noite. Não é um dia e não é um outro. Não é um dia e nem um dia seguinte. Não está dentro daquele dia. E o mundo está entendendo, ele levanta sua mão. Aleluia. Glória a Deus. O que eu quero dizer com isso? Jesus usou esse termo ali, ele estava claramente se referindo que ninguém sabe o dia, não tem como adivinhar o dia que ele virá. Ele poderia falar: meus irmãos, meus discípulos, eu virei no sábado, eu virei num domingo, ou numa segunda, numa terça, mas ele não deixou nada disso específico. Ele não deixou nada disso. Ele só falou que à meia-noite o noivo chegou. Glória a Deus. Ele não disse nada disso. Agora, uma outra parte que também me intriga também é que ouve-se um grito: aí vem o noivo. A Bíblia, ela não relata quem chegou e disse essa palavra. Havia mais alguém além das virgens ali naquele local que chegou e disse: aí vem o esposo, sai ao encontro. A Bíblia não cita o nome de quem falou isso. É um mistério. É um mistério. Tinha alguém ali para falar. Porque as virgens, elas tosquenejaram e dormiram. Quantas que dormiram? 5 tinham o azeite de reserva e 5 não tinham azeite de reserva. Mas não foram só 5 que dormiram. As 10 virgens dormiram, também dizendo claramente que quando Jesus ele virá na hora final, naquela hora final, a igreja certamente não vai estar esperando, porque a Bíblia relata que as 10 dormiram. Não era porque 5 virgens tinham azeite de reserva que elas não deixaram de dormir. A palavra disse claramente: elas tosquenejaram e todas dormiram, as 10 dormiram. Mas quando acordaram, ao alerta do sinal, só 5 tinham azeite, só 5 estavam verdadeiramente preparadas para aquela hora final. E eu quero dizer aos irmãos, quem gritou
aí vem o noivo. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que esse papel fica conosco. Porque eu separei aqui, glória a Deus, aleluia, alguns versículos para dizer, porque no casamento antigamente, o noivo, ele tinha um amigo. O amigo dele que conhecia ele, que falava da noiva, que falava dele para a noiva, que falava bem dele para a noiva. Podemos encontrar aqui uma referência, glória a Deus, aleluia, no livro de João, capítulo 3, versículo 29. Ele é claro em dizer: aquele que tem a esposa e o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já esse meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aqui João, ele veio para abrir caminho para Jesus. Ele veio preparar a esposa. Ele veio preparar para Jesus uma esposa pura. Ele veio preparar para Jesus uma esposa imaculada. Glória a Deus, aleluia. Ele veio abrir caminho para Jesus. Mas João Batista, ele foi executado, ele perdeu a cabeça. Quando João Batista ele perdeu a cabeça, Jesus já estava com o seu ministério. Mas primeiro ele veio na frente, batizando com água, para depois Jesus vir, cumprir o seu ministério e batizar a igreja com fogo e o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas João, ele foi encarregado de preparar a igreja. Também outra referência também, glória a Deus, aleluia, em 2 Coríntios capítulo 11 versículo 2, porque o apóstolo Paulo diz: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura e um marido, a saber, a Cristo. O apóstolo Paulo também, ele foi um que se levantou para falar do amor de Cristo. Ele foi um que se levantou, que ele foi o apóstolo conhecido. Ele foi um que se levantou, glória a Deus, para preparar a igreja. Ele foi um que se levantou para os gentios, para preparar a igreja do Senhor. E ele fala que o dever dele era entregar a Jesus Cristo uma esposa pura e imaculada, glória a Deus, aleluia. Mas isso aí era só papel de Paulo? Só Paulo que tinha essa missão na terra? Não, nós também temos essa missão. Que deve dar salva de palmas para o Senhor que vive nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele pregou o Evangelho, ele morreu em prol do Evangelho. Glória a Deus, aleluia. E nós também temos essa missão de pregar o Evangelho, de ensinar, glória a Deus, o Evangelho para aqueles que estão lá fora, aqueles que estão perecendo no mundo, aqueles que necessitam da palavra, glória a aleluia. Glória a Deus. Eu até mesmo, eu fico admirado como muitos jovens, eles procuram até mesmo no meio da internet propagar a palavra, propagar a mensagem. Eles estão fazendo a obra de Deus da forma que eles aprenderam. Glória a Deus, aleluia. E nós muitas das vezes tentamos empregar até mesmo só para crente. Então eu peço em nome de Jesus que não venhamos ficar somente só dentro da igreja, que a nossa palavra venha se estender fora da igreja. Nós vamos falar do Senhor no nosso trabalho, no nosso dia a dia, para um vizinho, alguém chegar e começar algum assunto, falar uma coisa, devemos pegar a palavra e levar, até mesmo transladar aquele assunto para um assunto que seja sobre a palavra do Senhor, aleluia, para que no último dia nós podemos ter fruto, glória a Deus. Porque eu estava vendo esses últimos 1 ano e meio para cá, as obras que nós fizemos, muita cura, teve bênção, todas essas coisas teve em nossas vidas, livramento nunca faltou. Agora, uma pergunta que eu falo que
é a mais importante, que eu acho que é aquela pergunta que até mesmo uma vez tira até o sono. Quantas almas nós ganhamos para o Senhor nesses últimos anos? Quantas almas nós ganhamos para o Senhor? Almas. A alma entrou e ficou aqui dentro da igreja, ficou, permaneceu na igreja. Quantas almas nós ganhamos para o Senhor? Uma pergunta difícil de se responder. É uma grande responsabilidade. Aleluia. E agora eu quero entrar na mensagem dizendo algo também que é muito importante e interessante. Botando na palavra aquelas 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Mas as 10 virgens, qual era o propósito dela? Alcançar o reino dos céus, casar, alcançar o marido, alcançar o noivo. Todas elas tinham o mesmo objetivo. A única diferença é que 5 tinham o azeite e as outras 5 não tinham azeite. Mas agora eu quero fazer uma pergunta aos irmãos, que é uma pergunta interessante. Não é heresia nem nada, que eu estudei bastante para poder trazer essa palavra, para falar o que eu vou falar agora. Glória a Deus, aleluia. O azeite, só o azeite em si, é suficiente para nos levar para o reino dos céus? Só o azeite. Só o azeite. Jesus, ele usou a parábola e ele falou sobre o azeite. Mas só o azeite em si é suficiente para nós alcançar a salvação? Não é. Não é. Só o azeite, meus irmãos, não é suficiente. Porque azeite, muitas das vezes, visivelmente, um irmãozinho sobe no altar, fala em língua estranha, pula no mistério, aí nós falamos, o irmão está cheio de azeite, o irmão está cheio de azeite, ele está no azeite, ele está azeite puro, o azeite ele está transbordando. Mas eu falo para os irmãos que só o azeite não é necessário para salvar. Glória a Deus e aleluia. O que traz o azeite é o que? É a oração. A oração nos enche de azeite. A oração te fala para um monte, mas vai um monte te desce, resplandecendo o azeite com brilho. O azeite é enorme na nossa vida. Glória a Deus e aleluia. Mas o que eu tenho visto hoje em dia é que muitos usam o azeite que tem para até mesmo encher de soberba, encher de si mesmo. Eu não falo de nós, porque eu conheço a igreja, eu conheço a cada um de nós aqui. Eu não falo de nós aqui, eu não falo de nós, eu falo que eu conheço muitos que tem o azeite na sua vida, porque busca, que é aquele que busca encontra, isso é bíblico, tem o azeite na sua vida, mas se não souber administrar o azeite ele acaba derramando. E Deus, ele não é Deus que trabalha no desperdício. Glória a Deus e aleluia. Quando o profeta, vou dar só um exemplo, quando o profeta Eliseu, ele vai até a casa da viúva, ele multiplica o azeite da viúva, ele pede muitos vasos. A viúva traz os vasos, os vasos são enchidos de azeite, mas quando o vaso acaba, o azeite faz o quê? Cessa. O azeite ele cessa. Então, quem está aqui no altar pregando, se ele tiver cheio do azeite, que seja, ele pode estar no azeite que for, mas se ele usar de soberba, se ele querer diminuir o irmão e querer exaltar a si mesmo, ele já cometeu o pecado. Agora que eu entro com a palavra, porque o azeite ele não salva, porque o azeite ele vem através da oração. Mas se a pessoa orar e não vigiar, ele será salvo? Não será salvo. A palavra diz claramente: orei. Tem passagem que diz: vigiais e orais. A vigilância vem até na frente.
A vigilância vai ter primeiro, porque se eu não vigiar e eu usar de soberba e eu ofender qualquer um que esteja no banco ali, não importa, o azeite que eu tiver na minha vida não vai adiantar de nada. No último dia é pior, eu vou ser réu daquela alma. Glória a Deus, aleluia. E eu quero dizer isso porque hoje em dia é uma responsabilidade muito grande, muito grande. Eu subi aqui, eu estou falando aqui para os irmãos, até a palavra até bem calma para os irmãos entenderem claramente o que eu estou falando. É uma responsabilidade muito grande o irmão subir aqui no altar, chegar aqui e pregar, sabe o que, meus irmãos? Costumes, chegar aqui em cima do altar e pregar, sabe o que? Como o irmão deve se comportar. Comportamento. Pregar com comportamento não é papel de visitante, de pastor que visita a igreja. Pregar comportamento não é papel de visitante. Devemos pregar a palavra do Senhor. O microfone aqui, ó. O microfone, ele não é arma. O púlpito, aqui, ó. Isso aqui não é lugar de juiz. Pastor não é juiz. Diácono não é juiz. Missionário, o que for. Quem está com o poder da palavra não é juiz. A igreja não é réu. Então devemos pregar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor deve ser ministrada. Por quê? O visitante que está na igreja ali, quem está ali, escandalizará. Aí o irmão chegar aqui no altar e pregar da forma que você deve se vestir ao dormir, da forma que você deve ir na praia, da forma que você deve seguir a sua vida pessoal, isso aí é falta, isso aí é dentro, eu provo dentro da Bíblia, isso é falta de responsabilidade, é falta de responsabilidade com a alma que não é cristão, porque pregar doutrina é para quem é cristão, pregar doutrina é para quem é cristão, para quem já está enraizado na palavra, e não para aquele que vem do mundo, sofrido, aquele que vem do mundo, já todo arrebentado, já vem já espancado pelo mundo, que senta naquela cadeira, para ouvir uma palavra de conforto. Aí eu vou chegar aqui, eu que tenho estudo, eu vou chegar aqui e vou falar, irmão, está errado, irmão, você fala Deus ou Deus, mas irmão, quem está no mundo, ninguém quer ouvir isso, ninguém quer ouvir. Eu não vou diminuir o irmão ou a irmã, porque eu sei mais do que a irmã, porque eu sei uma astrofísica, que eu sei uma teologia, eu não vou diminuir. O quem está me entendendo, levanta a mão. Levanta a mão para o céu. Irmãos, então, eu se limito a pregar só a palavra, nós se limitamos a pregar só a palavra, graças a Deus, isso aqui não é costume da nossa igreja, a nossa igreja aqui, eu não vi nenhum irmão aqui pregar isso, nenhum irmão e nenhuma irmã pregar isso aqui, esse costume não é nosso, mas sim de irmãos que de vez em quando visitam, né, e tem esse costume. Mas eu quero dizer, o azeite em si, ele não salva. Então, nós temos que ter cuidado ao buscar o azeite, para que o azeite não venha ser desperdiçado, porque nós podemos se encher de azeite, encher de azeite, mas com muito azeite, cresce o quê? A soberba. E quando vem a soberba, todo aquele azeite, ó, vai de água abaixo, vai de ralo, todo tipo de azeite vai de ralo. Então, o azeite, ele é desperdiçado, e Deus, ele não trabalha no desperdício, mas sim ele trabalha com ordem e com decência. O culto é feito com ordem e com decência, essa é a palavra. Então, irmão, para já terminar a palavra aqui, que a palavra é simples. Aí o noivo chegou à meia-noite e 5 virgens tinham o azeite, né, e entrou nas bodas, né, do cordeiro, e cessou. Então, meu irmão, nessa hora final, que, né, deverá se levantar aquele que vai clamar, aqueles que vão clamar. Eis que aí vem o noivo. Aqueles que vão clamar são nós, meus irmãos. Muitas das vezes, eu não sei se o irmão já chegou a ouvir alguém pregar sobre essa passagem, sobre essa palavra, né, esse grito
misterioso que na Bíblia não fala quem gritou, eis que vem o noivo, mas aqueles que vão gritar, eis que vem o noivo, que vão pregar nessa hora final, em cima da hora, aquele clamor já era meia-noite, em cima da hora ali, é o nosso dever clamar essa palavra. E eu louvo a Deus, que nós estamos aqui firmes na presença do Senhor. Mas, tremendo a mim, eu não me sinto satisfeito com o que eu estou fazendo, que eu acho muito pouco para Deus. Eu acho que o que eu estou fazendo para Deus é muito pouco, e eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer mais, eu preciso orar mais, eu preciso pregar mais a palavra, eu preciso pregar mais aquele que está lá fora, aquele que está na esquina, o traficante, o ateu, a todo tipo de alma que precisa de ouvir a palavra do Senhor. Hoje eu estava conversando, meu pai e meu irmão, e meu pai, gritou na sua ignorância, mas Deus perdoa, ignorância, não, que venha piorar cada dia mais. Eu quero que piore cada dia mais. Sabemos que já passamos tempos difíceis, tempo cheio de trabalho, já é difícil. Não, eu quero que piora mais, que para Jesus vir logo. Mas eu pensei, se Jesus vier agora, quantas almas se salvaria? No mundo já está se caminhando para 8 bilhões de pessoas. Mas eu quero que se subir 1 bilhão é muito. Se subir, eu falo assim 1 bilhão, para poder botar generosamente, mas se subir 1 bilhão de pessoas é muito. E Deus certamente Ele não quer condenar mais, vamos botar aqui 90% da humanidade. Então por isso que eu quero que Deus, Ele está dando tempo. E eu quero que Deus, Ele levantará, se nós que estamos aqui nesse presente século, se nós não clamar, se nós não bater na tecla, Jesus está voltando, voltando. Se nós não clamar, igual essa voz misteriosa que clamou, se nós não clamar, as pedras clamarão. E o que são as pedras? Claro que pedra é um termo simbólico. Pedra é que Jesus vai usar outras pessoas para clamar. Alguém tem que clamar, porque Deus, Ele não perde, Deus não está se arrependendo. Nessa batalha entre o céu e o inferno, não é porque nós não vamos fazer a palavra que Deus vai perder. Deus, Ele não vai perder de maneira alguma. Dê uma salva de palmas para o Senhor que reina, esse faz presente nessa noite. Glória a Deus. Meus irmãos, então eu quero dizer aos irmãos, em nome de Jesus, que nós viemos perseverar. Eu sei que é difícil a luta, não dá, não tem como até mesmo pela lei humana nós visitar um hospital, um presídio, não tem como. Eu seria até hipócrita chegar aqui e falar, não, vamos visitar a cadeia, não tem como, porque não dá, agora, nesse exato momento não dá, porque a lei não permite. Você não receberia multa, você, o pastor, como é o anjo da igreja, representa a igreja, seria multado, então não tem como. Mas dá para nós pregar na casa do irmão, do outro irmão e tal, falar de Deus no trabalho, em algum lugar isso aí dá para nós fazer, e eu creio que muitos de nós faz pela honra e glória do Senhor Jesus. Mas eu falo aos irmãos que a minha vontade, meu desejo é, quando isso passar pela vontade de Deus, que nós viemos fazer um culto a um ar livre, uma visita a um presídio, nós ter esse propósito no nosso coração, porque isso é o propósito de Deus, o ide de pregar o Evangelho, porque não adianta ter o azeite, igual aquelas 5 virgens, ter o azeite, mas não ter a obra, glória a Deus, aleluia. E a obra também junto com a vigilância. E mais uma vez eu falo com a igreja, que em nome de Jesus, eu jamais, desde quando eu aceitei Jesus até hoje, eu vou chegar aqui. Claro que eu já cometi muito isso. No tempo, quando eu comecei na igreja, eu li a Bíblia de 8 horas da manhã até 6 horas da noite, mas para quê? Só para debate. O irmão me conhece muito tempo, Deus sabe que é verdade. Eu li a Bíblia de 8 horas da manhã até as 6 da tarde, chegava na igreja, ficava ali naquela coisa, orava e tudo,
para sempre chegar no outro dia e querer ser o santarrão, e bater no peito, eu sou o tal, eu conheço, e falar 10, 20, 30 versículos de cabeça para debater com os irmãos lá, pastor Nelson, todo mundo lá que já era da antiga, de muito tempo, mas disso nada me adiantou, eu acabei me desviando indo para o mundo, isso não adianta em nada. Então, ter o azeite não significa que a pessoa já está salva. Azeite não é só sinal de salvação. Por isso que Jesus usou de outras palavras, porque se só essa palavra das 10 virgens resumisse tudo que Jesus queria falar, Jesus não usaria de outras palavras. Não usaria a palavra do semeador, não usaria a palavra de Lázaro, Jesus não usaria de outras palavras. Então, ter apenas o azeite não significa que a pessoa está salva. E outra coisa, temos que ter cuidado com o azeite, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Então aquele que tem muito azeite e bate no peito, eu sou tal, eu sou tal, eu sou fulano, eu sou tal, tem que tomar muito cuidado, porque soberba também leva a pessoa a ir para o inferno. Soberba, matar o irmão na fé leva também ao inferno. Tem que ter muita responsabilidade. E a senhora agradeço a minha oportunidade em nome do Pai e do Espírito Santo. Com a linda salva de palmas ao Senhor. Amém.